Olá, galerinha do nono ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, que todos estejam bem. Pegue o livro de vocês, o livro 2, que hoje nós vamos encerrar esse material. A aula passada eu deixei um trabalho avaliativo. Todos precisam realizar esse trabalho para ser enviado para o meu e-mail. Eu deixei no grupo lá até a data limite. Hoje, dia 21, quem não enviou tem até o final da tarde de hoje para me enviar esse trabalho. Eu vou deixar aí uma lista dos alunos que já me enviaram, tá certo? O restante, tia, tem até o final da tarde para me enviar. Eu estou recebendo e eu estou esperando para corrigir e colocar suas notas, tá certo? Não deixe de realizá-lo até o final da tarde, tá bom? Vamos lá. Nosso conteúdo de ligações químicas, hoje no dia 21/7, para encerrar o nosso livro 2. Nas páginas 38 e 42, temos o RA, certo? E nas páginas 44 e 45, tem umas atividades para ser realizada de acordo com esse conteúdo de ligações químicas, certo? Vamos lá ao nosso livro. Primeiramente, como as ligações químicas ocorrem? Vamos falar aqui um pouquinho sobre elas. O grande número de substâncias químicas existentes pode ser explicado pelo fato de que os átomos dificilmente ocorrem isolados na natureza. Dificilmente, gente, você vai encontrar substâncias isoladas. Elas vão precisar fazer as chamadas ligações químicas para formar outros compostos. Fazendo a ligação química, um átomo com outro, você vai formar outros compostos. Mas para isso acontecer, você vai precisar de algumas regras, que é isso que vamos aprender hoje, certo? Para que uma ligação química aconteça, são necessárias certas condições. Alguns átomos são muito reativos e dificilmente são encontrados isolados. Outros, no entanto, são bastante estáveis e em condições normais não reagem. Aí, ó, os átomos conhecidos como gases nobres ou raros não formam composto, ou seja, ocorrem isolados na natureza. Observa a seguir a distribuição em camada dos elétrons desses átomos. A gente já aprendemos a fazer a distribuição por camada pelo diagrama de Linus Pauling, foi? Vamos ver aqui, ó, o primeiro gás nobre, que é o hélio. O hélio, o seu símbolo é He. Ele tem número atômico igual a 2. A quantidade de elétrons dele, no caso, é igual a 2. No caso, ele vai ter apenas uma camada, apenas a camada K, com 2 elétrons. Nós temos também o neônio, que também é um gás nobre. O seu número atômico é igual a 10. Então, isso significa que a quantidade de elétrons dele é 10. Então, ele vai ter o quê? 2 camadas. A camada K com 2 elétrons e a camada L com 8 elétrons. Aí vamos ter ainda aí o argônio com 18 elétrons, que ele vai ter 3 camadas. A camada K, 2 elétrons, camada L, 8 e a camada M, 8. E temos aí os restantes, os também chamados como os gases nobres. Se você observar, do neônio até ali o outro, ó, eles têm 8 elétrons na sua última camada. Vamos já ver o porquê que isso acontece mais aqui embaixo. A última camada possui 8 elétrons, exceto a do hélio. Guarde esse número, pois ele é de fundamental importância para a compreensão da maioria das ligações químicas. E o hélio? Por que ele não tem 8 elétrons? Ele não tem 8 elétrons na camada mais externa, pois ele possui apenas 2 elétrons. Então, ele não tem como ter 8 elétrons na sua última camada, certo? O número 8, ele está relacionado com o quê? Com a regra do octeto, que se baseia no pressuposto de que os átomos participam de ligações químicas com uma única meta. Qual é a meta? Adquirir estabilidade semelhante à de um gás nobre. Para tanto, deve sofrer modificações na eletrosfera, para que fique com 8 elétrons na última camada, como a maioria dos gases nobres, certo? A maioria dos gases nobres, eles apresentam 8 elétrons na sua última camada. Aí você vai fazer as ligações químicas justamente para você ter características semelhantes a um gás nobre,
certo? Aí eu tenho aqui, ó, observação. Existem exceções à regra do octeto, mas para nós ela valerá como orientação geral. Para entender melhor a camada de valência, observe a tabela periódica, a distribuição dos elétrons de alguns átomos, representando nesse esquema aqui, ó. Está representado aí nesse esquema. Primeiramente, eu tenho um sódio. O sódio, ele tem número atômico igual a 11. Isso significa que a quantidade de elétrons dele é igual a 11. Aí eu começo a fazer a distribuição dele por camada. Camada K, 2 elétrons, aqui as bolinhas em lilás. Na camada L, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons. E lá na camada M, apenas 1. Já o enxofre, como é feita a sua distribuição eletrônica por camada? Na camada K, 2 elétrons. Na camada L, tá aqui só contar as bolinhas, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E já na camada M eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. E isso, a distribuição eletrônica por camada do enxofre. Aí eu tenho ainda o cloro, com 17 elétrons, fazendo a distribuição eletrônica por camada, como a do enxofre e o sódio. Sendo que o cloro, na sua última camada, que é a camada M, ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons também. Vamos ver aqui, ó, mais embaixo. Temos também o cálcio, com 20 elétrons, o fósforo e o alumínio. O cálcio, ele tem apenas, ó, 2 elétrons lá na sua última camada. O fósforo, ele tem 1, 2, 3, 4, 5 elétrons. E o alumínio, eu tenho 1, 2, 3 elétrons lá na última camada, que é a camada M. Aí eu pergunto, qual é a camada de valência de cada um desses átomos? Lembra da camada de valência? A camada de valência é sempre a mais externa. As camadas são identificadas por letras. Tá? E a camada K, L, M. E a mais próxima do núcleo é a camada K. Confira nos esquemas apresentados anteriormente a quantidade de elétrons existente na camada de valência dos átomos. Aí, ó, podemos separar esses e muitos outros elementos químicos em 2 conjuntos. Aí, ó, preste atenção. Aqueles que têm 1, 2 ou 3 elétrons na camada de valência. Aqueles que têm 5, 6 ou 7 elétrons na camada de valência. Aí eu venho aqui, ó. Os que apresentam poucos elétrons, no caso, lá na camada de valência, não esqueça. Aqueles que apresentam poucos elétrons na sua camada de valência, vamos supor 1, 2 ou 3, ele tem tendência a perder esses elétrons. A perder, porque você não vai doar ou você não vai esperar mais elétrons para completar a regrazinha do octeto, que é 8. Então, a tendência dele é perder. Perder, doar, dar para outro elétron, para fazer assim a ligação química. Aí eu tenho aqui, ó, mais adiante. Então, no caso, se ele tiver 1 ou 2 elétrons na sua camada de valência, ele tende a perder esses elétrons, certo? A doar, compartilhar, vamos ver mais adiante o que é que vai ser feito. E os que têm muito, vamos supor que tenha 5, 6 e 7, eles tendem a ganhar para assim completar a regrazinha do octeto, que é ter 8 elétrons na sua camada de valência. No caso, está aqui a regrazinha do octeto. Ó. Aqui, ó, quando eu tenho 1, 2 ou 3 elétrons, logicamente que é mais viável eu perder esses elétrons para me chegar à estabilidade, que é ter 8 elétrons na camada de valência. Mas quando eu tenho 5, 6 ou 7, fica mais próximo do 8. Então fica mais fácil eu ganhar alguns elétrons para completar a regra do octeto, que no caso é 8, do que eu doar esses elétrons aqui, porque aqui eu tenho muito, tá certo? Aí eu tenho uma observação. Os elementos com 4 elétrons periféricos não perdem nem ganham elétrons. Eles vão fazer o quê? Eles vão compartilhar elétrons. E nós vamos ver já já que ligação ele vai ser feito para fazer um compartilhamento de elétrons. Porque cada uma, gente, que ele doa é um tipo de ligação. Que ele ganha é outro tipo de ligação. Que ele compartilha já é outro tipo de ligação. Que nós vamos ver agora. Primeira ligação aqui é a ligação iônica. Como é feita a ligação iônica?
Como o nome sugere, as ligações iônicas se formam pela atração de íons de cargas opostas. Para entendermos a ligação iônica, vamos usar como exemplo os átomos de cloro e sódio. Aí você faz toda a distribuição eletrônica do cloro por camada, vê qual é a camada de valência. Aí mais seguinte tem assim, ó. Já vimos que o cloro, ele possui 7 elétrons na camada mais externa e o sódio possui 1. Quando esses dois elementos eles se encontram, os 7 elétrons do cloro retiram o último elétron do sódio, certo? Surge então 2 íons, o cloro e o sódio, que se mantêm unidos pela atração das cargas opostas. Essa união forma um composto iônico, também denominado retículo cristalino, que pode ser representado pela forma iônica aqui, ó, Na. Essa substância é chamada de cloreto de sódio, conhecido como o famoso sal de cozinha, certo? Vamos ver mais adiante aqui, ó. Os íons se compõem, o cloreto de sódio se arrumam geometricamente formando pequenos cristais cúbicos, aqui, ó. Perceba que na imagem que cada íon de cloro está sempre na extremidade de uma aresta. Na outra ponta há um íon de sódio. Esse arranjo se faz pela atração das cargas opostas dos íons em questão. Está aqui o cristal cúbico do cloreto de sódio, que é o famoso sal de cozinha. Aí eu tenho aqui, ó. Pronto. Aí eu tenho aqui, ó. Ele aqui, ele vai doar um elétron para cá. Quando ele doa, ele vai ficar ó, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Que é a regra do octeto, para ele possuir a estabilidade de um gás nobre. Então, esse átomo aqui, ele precisou doar um elétron para poder ser realizada a ligação química e formar outro composto. Aí eu tenho aqui, ó, regras para escrever a fórmula de um composto iônico. Eu preciso obedecer uma regra. Vamos ver que regra é essa. Preste atenção na fórmula a seguir, que descreve a composição da barita. Ó, preste atenção. Como é que é feito isso aí? Ó? Nela podemos identificar duas partes. O símbolo químico do elemento bário, que é representado por Ba, que é, no caso, ele é um cátio, certo? Tá aqui o Ba2+, ele é um cátio. Aí, então, no caso aqui, eu tenho o SO, que é o sulfato, eles dois fazendo as suas ligações, eu vou ter a barita, fazendo a ligação química deles dois. De quem? Do bário e do sulfato. Ao escrevermos a fórmula de um composto iônico, o cátio sempre virá à esquerda e o ânion à direita. Olha essas regras. O cátio virá à esquerda e o ânion à direita. A fórmula deverá ser eletricamente neutra. O que é que isso significa? O número de cargas positivas deve ser igual ao número de cargas negativas. Então, no caso, ela será eletricamente neutra. Uma maneira prática de descobrir como escrever a fórmula de uma substância é fazendo uso das valências. A valência do cátion será o índice do ânion e vice-versa. Você vai fazer o cruzamento de cargas. O que está no primeiro aqui, ele vai descer. E o que está lá no segundo, vai descer para o outro, fazendo um cruzamento de carga, cruzamento de índices. Ó, veja o exemplo aqui, ó. O sulfeto de alumínio é formado pelo cátio Al+3 e pelo ânion S2. Aí você vai fazer o cruzamento de carga. Ó, o azul vai descer lá para o vermelho e o vermelho vai descer lá para o azul. É o cruzamento de valências, certo? Aí como é que vai ficar a fórmula? A fórmula do composto será dada com auxílio das valências. A valência do alumínio será o índice do sódio. Então, o S, que é a valência, ele aqui, ó, ele vai descer. Você vai fazer esse cruzamento aqui, ó. Um que está aqui, vamos supor que aqui seja um 2, né? E aqui um 3. Você ia fazer esse cruzamento aqui, ó. Certo? Aqui outro exemplo que eu estou dando, o cruzamento de cargas, certo? Vamos mais embaixo aqui, ó. Aí eu vou ter também, aqui ele está explicando novamente com outros exemplos, ó. Aí tem uma tabela de cátions, você vai observar, dá uma observada aí nessa tabela.
Aí mais embaixo eu tenho a tabela de ânions, dei uma observada, dei uma estudada nessa tabela para entender bem melhor, que eu vou falar aqui da outra ligação, que é a ligação covalente, como é que ela vai acontecer. Vimos que a ligação iônica acontece entre átomos em que um tende a ganhar elétron e o outro tende a perdê-lo, não foi? Lá na ligação iônica que vimos nesse minuto. De modo bem simplificado, poderíamos dizer que a ligação covalente acontece entre átomos que têm tendência a ganhar elétron. Porém, como não é possível que todos os ganhem, as ligações covalentes se fazem por compartilhamento de pares de elétron. Então, na ligação covalente já vai haver um compartilhamento de pares eletrônicos, certo? Como é que isso acontece? Cada átomo empresta 1, 2, 3 ou 4 elétrons. Ele vai emprestar, ele vai fazer o compartilhamento. Certo? Então, as ligações covalentes, elas vão produzir moléculas, lembrando, fazendo o que? O compartilhamento. Viu o compartilhamento? Você está falando de uma ligação covalente. Você vai compartilhar para fazer a ligação. Aí eu tenho aí a formação do gás do hidrogênio. Cada átomo de hidrogênio ele possui apenas um elétron na camada K, sabendo que ele se estabiliza com 2, certo? O hidrogênio ele já estabiliza com 2 elétrons na sua camada, portanto o hidrogênio ele tende a ganhar um elétron. Quando 2 átomos de hidrogênio estão próximos, os dois gostariam de ganhar um elétron, porém isso não é possível. Então há o que? O compartilhamento de elétrons. Isso é, os elétrons compartilhados passam a fazer parte dos 2 átomos ao mesmo tempo. No caso, aqui eu tenho um elétron, aqui também. Ao mesmo tempo que eu tenho um aqui, eu vou ter um elétron aqui, porque eles estão fazendo compartilhamento de cargas, tá certo? Como houve a formação de um par de elétrons, dizemos que o hidrogênio ele é um monovalente, certo? Mais embaixo eu vou ter a ligação metálica. O que é essa ligação metálica? Que com ela a gente encerra o nosso conteúdo. Como o nome sugere, a ligação metálica acontece entre átomos de metal, que possuem tendência a perder elétrons. E ao se unirem, formam um retículo cristalino, quando eles se unem. A ligação se faz pelo aparecimento de uma nuvem de elétrons livres, daqui a imagem, a qual envolve os átomos e não pertence a nenhum deles em especial. Para os cientistas, a presença dessa nuvem explica a boa condutividade que os metais apresentam em relação à eletricidade. Tá certo? Aí temos aqui essa química em tecnologia. Para ter mais conhecimento, faça uma leiturazinha desse material, para você entender mais ainda como essas ligações químicas elas acontecem, certo? Não deixe de realizar o trabalho. Hoje a gente encerra o nosso livro 2. Encerramos com o quê? Com essas ligações químicas. Falamos de que hoje? Falamos da regra do octeto, que eu preciso ter 8 elétrons na minha camada de valência para o átomo obter a sua estabilidade. Falamos das ligações covalentes, ligações metálicas e ligações iônicas. Falamos como elas acontecem, como há o compartilhamento, a perda ou o ganho de elétron e como isso acontece. Lembrando que sempre isso está ligado à regra do octeto. Para o átomo se estabilizar, ele precisa de 8 elétrons na sua camada de valência, pela regra do octeto. Certo? Com esse conteúdo, a gente encerra o nosso livro 2. Próxima semana, só semana de revisão do nosso material do livro 2. Certo? E o trabalho, quem não realizou o trabalho da aula passada, lembra de fazer até o final do dia. Certo? Então, tchau, fique com Deus, até a nossa próxima aula.